Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB e hoje nós iremos continuar a nossa viagem. E hoje a gente vai falar de computação de verdade, tá certo? Vamos falar sobre a história da computação. Então a gente falou dos algoritmos na aula anterior, foi uma aula muito grande e foi da hora, certo? Pelo menos eu achei da hora. Então vamos hoje falar sobre a história da computação em si. Então a gente vai começar a falar sobre o cálculo. O porquê que existe o cálculo? Se a gente pensar sobre o que a gente viu, todas as coisas que a gente viu sobre os algoritmos, nós podemos dizer o seguinte: nós podemos dizer que a natureza do cálculo é o algoritmo. Ou seja, o cálculo ele é um algoritmo. Porque o que é um algoritmo? É um conjunto de passos que define uma forma como uma tarefa é executada. Então, o cálculo ele é uma espécie de algoritmo. E foi assim que surgiu o cálculo. Porque começou o primeiro cálculo que a gente fez foi com pedras. Ou seja, existia um problema e a gente precisava resolver. E geralmente era o quê? Um problema matemático. Imagina só você ter que resolver entre uns 40 boi que tu tem lá. Já não dá para fazer na mão esse cálculo. Então você precisa arranjar outra coisa. E isso aqui é importante porque aqui embaixo tem cálculo com as mãos e cálculo com as pedras. Mas só que cálculo com a mão, ela sempre teve um limite porque a gente não tem 200 dedos. Aí, inclusive, teve que se inventar um cálculo que fosse mais preciso. Aí veio o cálculo com pedras. Mas agora você imagina você ter que fazer um cálculo em centenas, por exemplo. Você tem 300 boi. Como é que você vai arranjar 300 pedras? Vai ser 300 britinhas? Tu vai pegar as britinhas para botar? Então não dava certo. Aí dava zoeira, pô. Aí teve que ter gente pensando que existiam limitações, como por exemplo, eles viram no começo com as mãos que existiam limitações, que a gente só tem poucos dedos para a complexidade numérica. Aí inventaram as pedras. Aí quando viram que as pedras já não estavam dando conta, não tinha como tipo chegar às centenas, aí foi o começo do ábaco. Vocês podem ver como é que é a humanidade. A engenharia e a humanidade sempre andavam juntas. Porque tinha um problema, tinha caras que tinham a ideia da ciência aplicada e precisavam aplicar essa ciência para resolver esses problemas, a engenharia. Aí veio da engenharia o ábaco. Então isso aqui está dizendo que os algoritmos eles existem muito antes da gente saber o que é um algoritmo, que era a solução dos problemas, o modo de resolver tarefas. E aí esse ábaco foi usado pelos mercadores para fazer grande cálculo, como eu falei anteriormente, que quando chegava na casa das centenas, fudeu. Como é que você ia arranjar pedra para fazer isso? Inclusive, um ponto importante é que o ábaco foi a primeira ideia de se armazenar dados, como aqui nessa parte aqui. Eu botei isso aqui só para vocês pensarem que essa daqui é a primeira ideia de armazenar valores. Era um conjunto de contas que correm em barras fixadas em uma armação retangular, como está mostrando aí na foto. As contas são movidas de um lado para outro sobre essas barras. E as suas posições representam valores armazenados. Depois vocês pegam um vídeo aí de uma pessoa mexendo no ábaco, se tiver no YouTube. No YouTube tem de tudo, velho. Tudo que você imaginar tem. Deve ter alguém mexendo no ábaco para vocês verem mais ou menos como é que funciona. Como ele armazena os valores que estão lá para fazer as contas. É muito interessante isso. Aí vocês vão ver que a primeira ideia de armazenar valores veio do ábaco. Aí depois veio o Napier e os logaritmos. Logaritmos até hoje a gente usa em várias coisas. Desde a enfermagem, da biomedicina, dentro da engenharia, o caralho a 4 usa logaritmos e usa funções logarítmicas. Isso aqui é algo que não tem como você fugir. Aí eu devo dizer para vocês o porquê. Antes de mostrar essa parte aqui, eu tenho que mostrar para vocês o porquê. Porque se a gente parar para pensar, aqui já estava bom demais, né? Porque já tinha um ábaco, já dava para resolver cálculos grandes, etc. Só que foi acontecendo que as coisas não ficaram no campo das centenas. A gente foi para o campo de milhar. Apareceu conjuntos mais complicados, contas maiores, e já não dava mais para ficar no ábaco, porque o ábaco não dava para resolver todos esses problemas. Inclusive os problemas que já foram surgindo na questão de cálculo, que não dava para fazer mais no ábaco. Não dava para você, por exemplo, calcular uma função de forma rápida dentro do cálculo, dentro do ábaco. Imagina só você fazer uma função dentro do ábaco, já não tinha mais condição, caceta. Aí foi que veio esse Napier e inventou o sistema de logaritmos, que é o
logaritmo, a ideia que você precisa ter do logaritmo, ele parece uma potenciação, ele parece uma exponencial, mas ele não é necessariamente uma exponencial. É até difícil, quando você pega da primeira vez, você vê assim, que desgraça, log 28. Eu vou logar em alguma coisa? Será que eu tenho que botar meu login aqui? Aí é isso que está dizendo aqui, o logaritmo. Você lê um algoritmo como se fosse A na base B, que está representado pelo log A e B. Então você tem que pensar como isso aqui, esse 2 e 8 aqui, como A e B, que vai dar valor X. Tem que dar valor X. Qual é o valor de A e B que dê X? Essa é a ideia. Como o exemplo que eu botei aqui do logaritmo 28. Aí como é que você lê isso daí? Logaritmo 28? Logaritmo 8 na base 2. Por isso que logaritmo é difícil para quem não... para quem vê da primeira vez, porque vê assim, logaritmo 28 igual a 3, que desgraça é isso? Que tipo de conta é essa? Que às vezes a gente vê, até mesmo dentro da equação, que às vezes os caras fazem umas contas que a gente fica pensando, de onde que esse filho da puta tirou isso, mano? É porque você tem que entender da linguagem matemática, como aqui, ó. Isso agora ficou claro para você. Que aqui não está dizendo o logaritmo 28, aqui está dizendo que o logaritmo 8 ele tem que estar na base 2. Então estamos procurando um número que elevado a 2 ele seja 8. Então aqui, como a resposta está dizendo aqui, 2 elevado a 3 ele é igual a 8. Então a gente achou a resposta, é 3. É meio complicado, eu sei que isso é complicado pra caralho, porque é que nem um circuito, cara. Se você olhar um circuito de som, você vai endoidar. Porque é muito fio um pro lado, ou puxando pro outro, pro lado. É a mesma coisa do logaritmo, pô. O negócio é só você começar a fazer e pronto. Enfim, circuitos de proporção dão origem à régua de cálculo, logaritmos representados por traços de sua divisão e por produtos obtidos pela adição e subtração de comprimentos. Ou seja, isso aqui gerou uma régua de logaritmos. E a ideia aqui é compactar a informação da forma mais rápida possível que dê para fazer cálculos complexos de forma mais simples possível. Essa é a ideia de Napier e os logaritmos dele, de fazer cálculos complexos de forma mais rápida. Aí a gente tem o código alfanumérico, que veio com o telégrafo de Shape. Não era o corpo do cara não, tá certo? Não era o telégrafo do Shape. Então aqui a gente tem o começo dos sinais ou frequências. Frequências ópticas, que no caso aqui é o modo como essa frequência ela vai ser usada, que é a questão óptica dos sinais, certo? E aqui é um ponto interessante. A partir desse ponto do código alfanumérico, começou a se perceber que existe como você passar informação sem estar conectado, vamos dizer assim, super conectado. Então aqui a ideia era passar informações sem precisar de fios, vamos dizer assim. Existir um circuito, né? Olha só que da hora. Nessa época já estava se pensando em passar circuitos sem necessariamente ter coisas físicas. Esse era o primeiro ponto que eles estavam tentando fazer. E foi nesse interim do código alfanumérico e o começo do código Morse que eles estavam tentando passar informações sem necessariamente precisar de um circuito. Ou existir um circuito que pelo menos dê para você ver, que seja um circuito invisível. Essas foram as primeiras ideias do que a gente tem hoje sobre internet, esse tipo de coisa. Aí a gente tem o começo da calculadora mecânica. Vocês estão percebendo que eu estou mostrando, além da evolução do computador, a evolução da internet e também a evolução da informação. Tudo de um jeito só. Estou passando tudo isso de uma forma só. Aí a gente tem a calculadora mecânica. Aqui eu botei o pessoal que começou a trabalhar nisso. Aqui já é o começo. Aqui já é o começo da mecanização das coisas, ok? Então parou, como a gente está vendo aqui, ó, de usar a cabeça do cara para fazer as coisas, ou usar equipamentos que são rústicos para equipamentos mecânicos. Então usar a mecânica para se fazer cálculos. Essas máquinas representavam os dados por meio de posicionamento de engrenagens.
E a introdução dos dados era mecânica, consistindo no estabelecimento conjunto das posições das diversas engrenagens. Os dados de saída da máquina de Pascal e Leibniz era obtido observando-se as posições finais das engrenagens, da mesma forma como são lidos números nos odômetros de automóveis. Então aqui a gente começa com o conceito de entrada de dados. Entrava dados e saía dados. Era uma questão de informações. As máquinas não só trabalhavam com cálculo, mas aqui a gente tem o conceito de que ela trabalhava também com informações. Isso aqui é um ponto extremamente importante, porque aqui foge do cálculo, não é apenas mais o cálculo, é também o começo de informação através do cálculo. Isso aqui é um ponto importante que eu vou fazer essa ressalva para vocês. Então, a máquina, ela tinha o mesmo funcionamento dos automóveis lá. Aí, se você não sabe o que é um odômetro, eu vou ensinar para vocês. A parte mecânica, existe um sensor dentro da roda, seja no carro ou seja na moto, que ele calcula a rotação. Então, medindo a rotação da roda, ele sabe quantos quilômetros por hora está rodando e passa essa informação lá para o visor. Aí você vê, eu estou correndo a 50, 40, etc. A mesma mecânica desse negócio era parecido com essa máquina aqui. Aí aqui eu botei a diferenciação de Pascal, de Leibniz e Jacquard. Vamos falar aqui rapidinho sobre eles. Então, essa máquina teve 3 versões. A versão mais simples, que era do Pascal, que ela fazia conta de 99,99999, que dava para fazer até isso. Ou seja, olha só o nível de contas que já estava chegando. Já passou do milhar nessa época. Inclusive teve o começo do cálculo integral com Leibniz. E tem também os cálculos complexos que poderiam ser feitos agora até por um idiota. Hoje em dia você pode pegar uma calculadora, você pode ser um burro do caralho e pegar uma calculadora e fazer o cálculo. Era isso que a máquina de Jacquard fazia, que a de Leibniz nem Pascal dava para fazer. Que você precisava fazer um curso da NASA para poder mexer na porra da máquina. Aí a máquina de Jacquard já começou com essa facilidade. Já dava para uma pessoa mais ou menos burra fazer os cálculos. Tal. Mas aqui tinha que ter menos experiência, não dava para ser que nem hoje em dia o cara pega a calculadora e tal, tinha que ter pelo menos um pouquinho de experiência para poder mexer, diferente das outras que era fudido mesmo e foda-se. Aí a multiplicação era feita através de somas, como deu exemplo aqui, 26 vezes 16, aí era feito 16 vezes o número 16. Ela quebrava os números para conseguir chegar no número maior. A ideia era essa, e o computador ele faz isso também, tá certo? Os computadores, agora, na modernidade, eles nunca somam de uma vez só, como a gente faz. Eles quebram os números e vão fazendo operações matemáticas pequenas, guardando essas informações e fazendo cálculos em cima desses cálculos. Tudo isso em questão de segundos. Vamos agora para a máquina analítica. Ou melhor, eu acho que tá bom, né? A gente vai terminar por aqui hoje. Já vai dar uns 16 minutos. A gente termina por aqui hoje. Na próxima aula a gente começa com a máquina analítica, que já vai já vai começar o processo de desmecanificação das coisas e a eletronificação das coisas. Vai tirar as coisas mecânicas, trocar as partes mecânicas pelas partes eletrônicas, elétricas. Então a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Então a gente vai chegar aqui só na parte da calculadora mecânica, certo? E na próxima a gente continua. Então, se gostou, dê joinha e tal, aquelas coisas. E até a próxima aí, galera. Valeu!